E o conflito só, ela pode se ramificar em vários conflitos. Em vários conflitos. Então tomamos uma decisão, sentamos, tomamos uma decisão. Eu sentei com a minha esposa, começamos a analisar, vê só, e a nossa análise em relação aonde nós tínhamos que ficar, envolveu também os filhos. Nós pensamos, mas o fulano, ele é assim, naquela igreja tem sítio para ele estar, viu? Envolveu os filhos também. Então, uma relação é tripartidária. Envolva os objetivos, conforme o que eu falo, e tem que ser congruente e ecológico. Podemos fazer um ping-pong aqui. O Lucas está aqui a perguntar se é possível conciliar as duas crenças e manter a harmonia. Possível conciliar as duas crenças e manter a harmonia? Isso é interessante, porque nós estamos aqui a lidar com pessoas com crenças religiosas diferentes. É importante a gente ajudar as pessoas a entenderem isso, porque muita gente às vezes não percebe porque é que tem problemas específicos na relação e não resolvem. Uma coisa é verdade, que eu particularmente primo, né? Se calhar tenha outros que tenham realmente crenças diferentes, né? Que eu realmente primo. É que as crenças, quando são divergentes, ok? Um quando diz não uma coisa, outro diz sim, é uma coisa diferente. São direções opostas, ok? Se eu acredito em um efeito espiritual, em função de alguma coisa acontecer, se a minha esposa, em função da doutrina que ela tem, ela não acredita, quer dizer que nós somos divergentes. É que quando nós nos casamos, nós aceitamos ser um. E uma pessoa fica frustrada quando tem duas crenças divergentes. É frustração. Ele fala sim e fala não. Fala sim e fala sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Divergente. Eu sou um com a minha esposa. Particularmente, especificamente em uma situação, se eu acredito naquilo, eu tenho também a certeza, sem a presença dele, eu tenho a certeza que a minha esposa acredita naquilo. Exatamente também ele. Na minha ausência, se ela acredita em uma coisa, ela sabe que o meu marido também acredita nisso. Ela sabe. É tipo uma cultura. Na tua ausência, a tua esposa sabe que a decisão que ela tomar é comum. Olha, eu conto uma história do Pablo Escobar. O Pablo Escobar, por que essa máfia dura e durou sempre? É por causa de algumas regras que existem. Né? Não estamos a falar de cristianismo, nós estamos a falar de crenças e de casais. Okay? O que ele fez? Ele trabalhou todos os elementos dele, em termos de visão, de audição, até da fala, começaram a falar tal e qual ele falasse se estivesse no lugar deles. Na ausência do Pablo Escobar, eles falavam tudo que o Pablo Escobar iria falar se estivesse lá. Já, isso é surreal. Vamos levar isso no campo, exemplo, no campo de casamento, de casais. Eu estou fora de casa, toda decisão que a minha mulher tomar, seja em termos espirituais, seja em termos de prática, ações, seja em termos emocionais, seja em termos de... Ela está convicta de que se o meu marido estivesse aqui, tomaria as mesmas decisões. Tomaria as mesmas ações. Olha, isso é casamento. Vocês se tornaram um. Vocês deixaram de ser duas pessoas. Não vamos separar os casamentos. Vocês se tornaram um. Duas pessoas, quando se unem, se tornam uma pessoa. É por isso que eles se envolvem ao nível espiritual, sexual profundo. É por isso que eles se unem. Porque é outro nível. Se eu tiver uma crença não religiosa, não estou a dizer crença religiosa,
diferente como o Miguel, não vamos andar juntos. Porque duas pessoas não andam junto quando não se entendem. E crenças diferentes não se entendem. Simples. Vamos ler. A própria Bíblia, estou a ver aqui os comentários do Lucas, a própria Bíblia fala em julgo desigual. Lucas, tem uma coisa interessante que o Missa Luzolo está aqui a mencionar, sobre esse conciliamento entre as duas pessoas. Tem uma coisa que eu digo nas pessoas. Ok, vamos supor que você seja católica e ele é protestante, ou ela é protestante e ele é católico. Antes de vocês entrarem em debates sobre o tema, vocês os dois precisam entender por que existem religiões diferentes. E isso vai resolver o problema já na base. Primeiro, tem que entender que religiões são famílias que decidiram servir a Deus de uma determinada forma. O mestre não veio criar religiões, veio criar um procedimento para se conectar ao reino de Deus. Mas diferentes pessoas interpretando isso vão criando diferentes religiões com o objetivo de se conectarem ao reino, terem as graças do reino. Então, se vocês entendem já da base que as religiões são famílias, vocês precisam ter a base primeiro e entenderem o que a Bíblia diz. Porque se vocês entenderem o que a Bíblia diz na sua essência, nem que vocês estiverem separados, você vai conseguir dar conta de dizer assim, o que aqui está sendo ensinado, o que está sendo ensinado nessa igreja é um protocolo específico para a vida dessa igreja. Por quê? Porque as igrejas vão pregar a vida da igreja, a vida que a igreja quer seguir. Então, logo, vocês vão ter a maturidade de chegar a um ponto e dizer assim, nós os dois vamos seguir essa religião. Por quê? Porque vocês entendem a base. Então não vai haver necessidade de você dizer na tua parceira, para de ir, por exemplo, nessa, ou ela dizer, para de ir. Vocês vão chegar numa base, vamos dizer assim, ok? Nós entendemos a base, nós entendemos porque que há várias religiões. O objetivo das várias é esse. E nós, como casal, queremos o quê? Então vamos nessa. Existem casos que os casais vão nas duas, mas só que eles estão sempre juntos. Por que é importante vocês estarem juntos? Porque repara que a tua parceira vai nessa e você vai naquela. E nessa em que ela vai, ela ouve uma determinada pregação e você não está, e você nessa que você vai estar não ouve uma determinada pregação. E você tenha um problema de interpretação da pregação. Vocês os dois vão trazer esse conflito para dentro. Mas se tiverem vocês os dois, nem que falando, ok, vamos assistir em duas religiões, ok? Essa semana vamos na protestante, aquela vamos na católica, vocês estão a ouvir o mesmo, estão a receber junto, estão a filtrar junto e vão ter a capacidade de avaliar. Então eu digo nas pessoas, se vocês têm conflito, têm dificuldades em identificar religião, vão juntos, assistem várias, vão em várias. Por quê? Porque a igreja só vai pregar a vida da igreja. Você vai reparar que existem igrejas que batem forte no dízimo, tem igrejas que não tocam no dízimo, tem igrejas que batem forte sobre a promiscuidade, tem igrejas que nem tocam nesse assunto. Então, é importante você entender isso que o Miguel está dizendo aqui, porque se vocês realmente são um casal e são uma única pessoa, vocês têm que seguir o mesmo caminho, o mesmo pensamento. Por isso que acontece, essa vem dessa religião, ele vem daquela religião, na religião da Lutar ele fala algo sobre casamento e chegam aqui e destroem o casamento, porque cada um começa a pensar que o outro é a própria tentação, é o próprio problema espiritual, quando na verdade é uma questão de interpretação. Nós temos aqui, esse diz, meu primeiro casamento acabou por causa da religião. Veja, há 10 anos atrás, ele é muçulmano, eu evangélica, fizemos um filho, hoje tem 9 anos, foi em Angola, agora vive em UK e ele ficou em Angola. Repara, julgo desigual. Julgo desigual. Sim. Então, é importante entender isso. Porque às vezes a gente fala, não, a Bíblia é a mesma. Mas a forma como cada religião prega é diferente. É diferente. Sim. E são crenças diferentes. São crenças diferentes. E Miguel, eu
quero fazer, nessa situação, qual deve ser a posição das partes?